Bom dia, galerinha do Colégio do Minho. Mais uma aula de geografia para a turma do 8º ano. Gente, nós já vimos no capítulo, na unidade anterior, no capítulo anterior, falando sobre a regionalização do mundo, como é que o mundo está dividido, certo? Agora, usando como base essa regionalização do mundo, a gente vai ver a dinâmica da população mundial, a gente vai estudar a demografia mundial, certo? O que é essa demografia? É o estudo da população. A gente vai ver como ela se comporta, como ela aumenta, como é que ela reduz, por que ela está crescendo, por que ela está aumentando, as consequências desses processos, tá bom? Ao longo essa nossa nova unidade, tá certo? Para vocês acompanharem, ela tem início mesmo na página 40, tá? Do livro de vocês. Então, gente, eu tô com sono, tá vendo? Então, vocês acompanhem aí junto comigo, que a gente vai trabalhando aos poucos esse conteúdo. Conteúdo fácil, conteúdo muito bom, mas necessita de atenção, certo? E cuidado, galerinha, eu já dei uma olhada nas provas de vocês, tenham um pouco mais de atenção na hora de fazer a prova na leitura, tá bom? Faça a leitura da prova de vocês com calma. Teve questão simples que foi perdida, tá certo? Questão realmente muito simples. A prova de vocês estava toda simples, mas teve gente que perdeu questão assim por besteira, tá bom? Então, vamos ter mais atenção na hora de estudar, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Vamos rever, além da revisão que eu faço, vamos rever o conteúdo do livro. A prova de vocês foi toda do livro de vocês, tá bom? Então, vamos dar uma revisãozinha antes, vamos estudar antes da prova. E acompanhe bem as aulas, não percam nenhuma dessas aulas, tá certo? Vamos prosseguir aqui a nossa... Eu acho que eu mexi em alguma coisa no som, não tenho certeza, certo? Mas acompanhe as nossas aulas e vamos dar início aqui, ok? Só aguardando ele passar, certo? Gente, atualmente a população mundial ela é de cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, tá certo? Primeiro, quando eu disse para vocês que a gente vai estudar demografia, que é o estudo da população, eu não está me interessando se essa população ela vive em cidades, se ela vive em espaço urbano, se ela vive em espaço rural. É a população como o todo, tá certo? E a população mundial, certo? A população mundial ela é de aproximadamente 7,6 bilhões, isso com dados de 2018, tá bom? E de acordo com o livro de vocês. O livro de vocês ele faz uma estimativa de crescimento e em 2050 haverá 9,8 bilhões de pessoas habitando na Terra. Por que eu falo sempre, quando eu boto um dado desse que é do livro de vocês, eu falo que é sempre do livro de vocês? Porque eu não sei qual foi a referência que ele pegou, entendeu? Mas certamente é uma referência garantida. Então é isso, 7,6 bilhões de pessoas, mas sempre foi essa quantidade de pessoas, sempre foi esse mesmo número de habitantes? Não, não é nem água. A água, a quantidade de água no planeta, ela é sempre a mesma, ela pode estar distribuída de forma diferente, mas ela vai ser sempre a mesma, tá bom? Vamos aqui, eu trouxe uma frase para a gente iniciar um pouco, falar sobre essa demografia, esse estudo da população.
crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio. Os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso, pois é ele que promove o progresso social, cria riqueza, desenvolve a ciência e a tecnologia e, com o seu árduo trabalho, transforma continuamente o meio ambiente. Gente, aí essa frase é da Conferência das Nações Unidas, certo? Sobre o meio ambiente, que foi realizada em 1972 em Estocolmo, tá? Aí vocês podem me perguntar, Vala, professora, está falando de meio ambiente, o que o meio ambiente tem relacionado à população? Gente, esse crescimento populacional, ele impacta diretamente ao nosso meio ambiente. De que maneira, qual a forma que esse crescimento populacional impacta diretamente no meio ambiente? Simples, quanto mais pessoas habitando, maior é o consumo, certo? Maior vai ser a necessidade de matéria-prima, maior vai ser o consumo maior será o consumo desses, digamos assim, do meio ambiente, certo? Do meio natural, para que esse homem transforme. Não esqueça que o homem, ele transforma a paisagem, ele transforma de que maneira? Ele vai promover essa transformação para melhor se desenvolver, tá certo? Então, dessa forma, o crescimento desregulado, o crescimento sem um planejamento, digamos assim, ele vai resultar nessas, digamos assim, vai impactar, na verdade, diretamente no meio ambiente. Tá certo? Vamos prosseguir. População. Gente, eu vou explicar para vocês alguns termozinhos que vocês precisam saber. Deixa eu tirar aqui um pouco o meu cabeção. Certo? Que vocês precisam saber a respeito do que é população. Tá? A população corresponde ao contingente de pessoas, ou seja, o número de pessoas que ocupam um determinado local, certo? Um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana, certo? Eu vou ter esses dois grupos, eu não vou fazer distinção entre eles, e eu vou pegar todas as pessoas, certo? Para contabilizar o que é essa população. É uma população total, uma população absoluta, tá bom? O número de habitantes, vamos aqui para o segundo ponto. O número de habitantes de um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Gente, essa população absoluta é uma das coisas que eu peço que vocês não esqueçam. E também para não confundir, tá? População absoluta é o número total de habitantes, tá? População absoluta do Brasil ainda dados de 2010 ainda, porque a gente não passou por um novo censo demográfico, a gente vai usar os dados de 2010, que eram os mais precisos. Aproximadamente 210 milhões de habitantes, isso que há 11 anos atrás. Vamos ver quando essa população brasileira aumentou. Provavelmente ela deve ter tido um bom aumento nesses últimos 10 anos, tá certo? Isso é a população total do Brasil. Gente, vou sempre usar o livro, embora o conteúdo de vocês seja a população mundial, mas para facilitar, certo, a compreensão de vocês, eu vou sempre estar dando uma olhada,
vou sempre falar a respeito de coisas muito do nosso dia a dia, mais próximo aqui do Brasil. Vamos lá. Gente, o que acontece? Eu vou ter a população relativa, certo? O que é essa população relativa? O número de habitantes por quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa. Vamos aqui. Os 210 milhões de habitantes do Brasil, dividido pelos 8 milhões de quilômetros quadrados brasileiros, aproximadamente 8 milhões e meio, acho que é 8 milhões e meio quadrados de quilômetros quadrados aqui do Brasil, quanto que daria de pessoas por quilômetro? Gente, a gente vai ter uma média de 24, 25 pessoas por quilômetro quadrado, certo? Então, a população relativa do Brasil, que é a divisão por quilômetro quadrado, é de 25 habitantes, né? Vamos supor que 25 habitantes, estou fazendo uma média por baixo, tá? 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, basicamente é isso. População relativa é o total dividido pelo quilômetro quadrado e a população absoluta é o total de habitantes realmente. O crescimento dessa população, eu vou dar o nome de crescimento vegetativo, certo? Ele vai ocorrer em função de duas variáveis. Que duas variáveis são essas? O saldo de natalidade e o de mortalidade, certo? O saldo entre natalidade, mortalidade e o segundo, o saldo de imigrantes e emigrantes. Como assim, professora? Não entendi, confundiu a minha cabeça. Gente, vamos lá, no livro de vocês, ele vem dizendo o seguinte: o crescimento vegetativo ou o crescimento natural da população é definido pela diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, certo? Gente, a taxa de natalidade é taxa de mortalidade, número de nascidos e o número de mortes a cada grupo de 100 ou de 1.000 habitantes em um ano. O que vai fazer? Eu vou pegar lá aquele grupo, sei lá, de 100 pessoas nascidas pelo grupo de quantas pessoas morreram, certo? Eu posso pegar o total, sei lá, nasceu 1.000 meninos, mas só morreram, sei lá, 80, 1.000 meninos morreram só 800, só uma suposição bem por alto. Aquele saldo, aquela diferença de 200 pessoas vai ser o meu crescimento vegetativo, certo? Vai ser essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu também vou pegar a quantidade de gente que saiu de um país ou de uma região, menos a taxa de pessoas que entraram, tá certo? A gente vai fazer esse cálculozinho, na verdade é o contrário, tá bom? Então, a gente vai fazer esse cálculozinho. Professora, eu vou ter questão de cálculo, não estou tendo nem aula de matemática? Vai não, viu, pessoal? Não se preocupe não, que a gente não vê questão de cálculo, pelo menos eu nunca vi, né? Acho que não. Em prova, quando falada de população, para realizar esses cálculos. É só para vocês terem uma noção como é que é feito esse crescimento vegetativo. O que você precisa saber? O crescimento vegetativo ele é um crescimento natural, certo? Que vai ocorrer em função dessas taxas de natalidade, mortalidade, imigrantes e imigrantes. Pausa para a água. E vamos prosseguir. O computador tá tão lento, gente. Não sei o que é. Isso é só preguiça igual a mim. Vamos lá.
População mundial. Gente, aí, eu achei tão bonitinha essa imagem que eu resolvi usar para vocês. Achei show. Aí, digamos, é uma estimativa do crescimento populacional, né? Em 1974 a gente era 4 milhões de habitantes e aí a gente acabou crescendo muito rápido nessa segunda metade do século XX e nesse início de século XXI. Detalhe, tá? Um detalhe para vocês. A população mundial, ela dobra de tamanho durante o século XX. O que é que faz com que essa população cresça tão rápido? Por que que essa população passou a crescer tão rápido? Uma delas é o maior desenvolvimento científico e tecnológico, a industrialização, melhor distribuição de renda, uma melhoria, consequentemente, da expectativa de vida, melhoria da escolaridade das pessoas. Então, tudo isso faz com que essas pessoas passem a viver mais. Então, essa população passa a aumentar também mais. Se vocês observarem, por exemplo, a taxa e também a taxa de fecundidade. Professor, o que é a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é a quantidade, na verdade é para mulher, né? Essa taxa ela é bem estranha. É a taxa de filhos, a quantidade de filhos que uma mulher ou então a família, né? Quantidade de filhos que a família vai ter. A taxa de fecundidade aqui do Brasil no 1950, no século XX, certo? Na metade do século XX, era em média 7 filhos por família. Ah, professora, mas a minha avó tinha 20, certo? Acontece. Mas também tinha umas que não tinha nenhum, entendeu? É uma média. E no início do século XXI, certo? Nos anos 2000, no 2010, essa taxa de filho por família, ela tá em 2 filhos por família, certo? Tá ficando, inclusive, abaixo de 2 filhos por família. Fica 1,9, 1,8, tá certo? Isso para o Brasil e para o mundo, tá? O mundo como um todo. É lógico que os países desenvolvidos, essa taxa de fecundidade ela é bem menor, tá certo? E nos países subdesenvolvidos, a taxa ela é bem maior, essa taxa de fecundidade. No caso do Brasil, a gente tem acompanhado as taxas de fecundidade do mundo como um todo, tá? Vamos dar prosseguimento. Aliás, do mundo como um todo, não. A gente tem acompanhado a taxa de fecundidade dos países desenvolvidos. Mas detalhe, tá, pessoal? Essa taxa de fecundidade baixa não significa que a gente não está crescendo, não. A gente continua crescendo, porém num ritmo menos acelerado. Uma série de fatores vão influenciar nesse crescimento menor. Quais são eles? A mulher passou a estar inserida no mercado de trabalho, tá? A mulher passou a trabalhar, ela está inserida no mercado de trabalho. Métodos anticonceptivos. A maioria, nesse período, a maioria da população passa a viver em cidades, então passa realmente a reduzir a quantidade de filhos. Mas, por exemplo, na Europa, alguns países da Europa, alguns anos atrás, vinham tendo problemas com essa baixa taxa de fecundidade. Por quê? Porque o país ele passou a não crescer a população. E quando a população não cresce, ela estagna, o que, que vai acontecer? Eu não vou ter mão de obra. Futuramente eu não vou ter pessoas em idade de trabalho. E a gente precisa, afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista. Nós temos que gerar algum tipo de riqueza. Minuto, pausa, porque o fone está incomodando a professora. Gente, vamos aqui dar prosseguimento.
Como eu falei para vocês, a gente vai ter esse crescimento, certo? A população ela cresceu de forma exagerada ali pós Segunda Guerra Mundial e até o início do século XX. Por que que isso ocorreu? Aliás, a gente continua crescendo de forma muito acelerada. Mas por que que isso ocorreu? Como que isso ocorreu? Gente, primeiro eu vou dar um nome a esse fenômeno, certo? A explosão demográfica. A explosão demográfica é o aumento elevado e repentino da população, certo? De seres humanos. Ela leva a um aumento também brusco de territórios ocupados e tem alguns efeitos ambientais, afinal de contas, a gente vai consumir mais do meio ambiente, vai consumir mais matéria-prima, porque a gente precisa comer, vestir, se alimentar, se locomover, certo? E também vai gerar impactos econômicos e sociais catastróficos, tá certo? Se não houver um planejamento. As causas, como eu já falei para vocês, eu vou ter a introdução de novas tecnologias, certo? Que reduzem essa mortalidade. Que tipo de novas tecnologias? Avanços principalmente na área da saúde, vacinas, controles de vacinas, melhor alimentação, melhor distribuição de renda. Não significa que ninguém passa fome não, né? Muita gente passa, mas eu vou ter uma melhor. E o período entre guerras, certo? Ou calamidades. Gente, esse período entre guerras, entre calamidades, ele vai ter um aumento gigantesco das taxas de natalidade. E a gente está falando principalmente de quê? Do período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial e pós essa Segunda Guerra Mundial. Eu vou ter assim, um número de crianças, uma taxa de natalidade muito alta. E esse efeito a gente chama de baby boom, certo? Que é referente a essa explosão demográfica. Vamos lá, galerinha. Vamos prosseguir aqui para nossa aula. Gente, eu adoro esse conteúdo, por isso que eu falo demais. Olha aí como seria mais ou menos se a gente conseguisse a população continuasse crescendo de forma exagerada. Eu achei muito bacana essa imagem, que é a do globo, né? Tudo preenchido por pessoas, exemplificando por pessoas, né, professora? Não vamos assassinar o português mais do que eu já assassino. Ele tá aí cheio de pessoas, certo? Mostrando a população mundial. Ali a gente tem a África, parte da Europa, Ásia, tá certo? E toda a América, o cantinho aqui da América, tá? Então, vocês observarem que é um contingente populacional aí muito grande. Vamos aqui, eu acho que já está perto da nossa conclusão da nossa aula. Olha aí, está pertinho. A diferença, gente, entre um país populoso e um país povoado. Eu preciso que vocês saibam disso, certo? Qual é essa diferença entre um país populoso e um país povoado? Nós vamos ter o quê? Um país populoso. Que é esse país populoso? Nada mais, nada menos. Olha aí, vou dar um exemplo para vocês de país populoso. É um país que possui uma grande população absoluta. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Gente, a China e a Índia, cada uma, elas possuem atualmente mais do que isso, talvez 1,5 bilhões de habitantes cada uma, certo? Juntas, elas têm quase a metade da população do mundo inteiro. Aí eu vou ter Estados Unidos, Índia e Brasil também, com uma população absoluta muito grande. Então, eu posso dizer que o Brasil, ele é um país populoso, mas eu posso dizer que ele é um país povoado?
Eu já disse para vocês que aquela população relativa do Brasil é o quê? 25 pessoas por quilômetro quadrado. Imagine se a gente se distribuísse 25 pessoas em 1 quilômetro quadrado. A gente conseguiria estar se vendo a toda hora? Não, gente, é muito. A gente vai ter o quê? Vazios demográficos, certo? Se eu tenho esses vazios demográficos, se essa taxa, se eu não me engano, para considerar um país pouco povoado, a minha taxa de ocupação do território, ela tem que estar acima de 100 pessoas por quilômetro quadrado, certo? Países povoados apresentam elevada densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É uma quantidade muito grande de pessoas por quilômetro quadrado, certo? Mas não são necessariamente populosos. Essa relação populoso e povoado, ela não está querendo dizer que um país populoso, ele é necessariamente povoado. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. No caso, por exemplo, a Alemanha, Holanda e Mônaco, elas já vão ser países povoados, mas não necessariamente populosos. Ela está bem ocupada e tem uma quantidade de população muito bem distribuída, que é o que não acontece no Brasil, por exemplo, e no mundo inteiro. Nós vamos ter no mundo uma concentração populacional muito grande na Ásia, certo? Principalmente que eu tenho a China e a Índia, certo? Com um número muito grande de pessoas habitando. Então, vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula para que a gente possa finalizar. Gente, não se preocupe, a professora Sarah falou muito rápido, algumas coisas eu não consegui compreender. Vá lá no livro de vocês, a partir da página 40, releia, tá? Eu vou deixar uma atividade para que vocês possam finalizar, para que vocês possam fixar, na verdade, o conteúdo. E na próxima aula eu retorno ainda com esse conteúdo para dar uma, digamos assim, uma fechadinha nele. Depois a gente faz uma revisão, faz mais atividade, tá bom? Dá tempo para tudo. Transição demográfica, o nosso último conteúdo hoje. O que é essa transição demográfica? É uma teoria que ela vem em oposição à explosão demográfica, certo? Ela vai vir para se contrapor. O que ela quer dizer? Que ela vai vir trabalhar com aquela ideia de estagnação, que a população ela deixa de crescer, tá certo? Ela afirma que todos os países em algum momento tendem a estabilizar esse crescimento populacional, ela vai tender a parar de crescer e eu vou ter uma população mais estável, tá bom? Isso é basicamente o que vai ocorrer na população mundial em alguns países. Galerinha, vamos encerrar aqui nossa aula por hoje, tá certo? Qualquer dúvida, mande junto ali com a nossa atividade e eu vou procurando ajudar. Eu vou intensificar um pouco mais nessa questão da transição demográfica, eu preciso utilizar ela para falar de outros assuntos e a gente segue desse termo aí para a próxima aula, ok? Não deixe de entregar atividades e tchau, tchau!